Bom dia! Hoje são 18 de dezembro de 2018, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 33º vídeo da série Augusto Cury e Jesus Cristo. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre livros da coleção de Augusto Cury com o título Análise da Inteligência de Cristo. E estou aqui com um deles, são 5 livros, e este aqui, O Mestre da Vida. Vamos aqui agora a mais um vídeo, com o mesmo trecho aí do Augusto Cury. E vou trazer ao quadro mais um trecho do livro de Juan Arias, A Bíblia e Seus Segredos. E também vou trazer um trecho do livro de Bart Ehrman, Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi. Certinho? Então vamos aqui ao quadro. Muito bem, temos aí o título, não é? Augusto Cury e Jesus Cristo. 33º vídeo. Essa expressão Jesus Cristo não é minha, é do Augusto Cury. Eu digo apenas Jesus. E por que eu digo apenas Jesus? Porque o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento nunca foi o Messias, Cristo em grego. Certinho? É por isso que eu digo Jesus. Na página 39 de seu livro, o Augusto Cury escreve assim: os evangelhos têm uma síntese, uma lógica, uma coerência que impressionam os pesquisadores. Certinho? Juan Arias, que é mestre em teologia, vários livros publicados sobre Bíblia em 10 idiomas, na página 30 de seu livro, ele diz: é lógico, portanto, que a Bíblia apresente erros e contradições, exageros e mitos misturados com fatos reais. O que o mestre em teologia diz, Juan Arias, é totalmente diferente do que diz o Augusto Cury. Augusto Cury é psiquiatra, fez pós-graduação em psicologia e tem doutorado em administração de empresas. O Juan Arias, mestre em teologia, também fez pós-graduação em psicologia, tem vários livros publicados sobre Bíblia e ele estuda a Bíblia a fundo. E o que ele diz aqui é a pura verdade que estou mostrando nessa série pequena com vários exemplos bíblicos, não é? E vamos aqui mostrar mais um. Certinho? Bart Ehrman também é outro doutor em teologia. Bart Ehrman, norte-americano, é o teólogo não brasileiro que tem mais livros publicados no Brasil, o Bart Ehrman. Ele é diretor do Departamento de Estudos Religiosos da Universidade de Carolina do Norte, em Chapel Hill, Estados Unidos. Tem mais de 30 livros publicados sobre Bíblia para cursos superiores, etc. O Bart Ehrman, na página 17 de seu livro Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi, ele diz assim: a Bíblia está repleta de discrepâncias, muitas delas contradições inconciliáveis. E estou mostrando aqui, não é? Nessa pequena série com alguns exemplos, não é isso? Que a Bíblia está repleta de erros, contradições, discrepâncias, não é? Fábulas, etc. E isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério, certinho? Até o Papa Francisco sabe disso aqui. Até o padre Fábio de Mello, que é um padre simpático, sabe disso aqui, certinho? Muito bem. Então vamos mostrar aqui, já que Juan Arias e o Bart Ehrman estão dizendo que a Bíblia está repleta de discrepâncias, vamos mostrar aqui mais uma discrepância clara na Bíblia
E não adianta pegar uma borracha e apagar, porque já está escrito, não adianta. Então aqui mais uma discrepância. Vamos à pergunta, lá em cima. Quando o discípulo Pedro, veja que eu estou mostrando aqui a lenda, apenas a lenda sobre a ressurreição de Jesus, hein? Tudo isso aqui é sobre a ressurreição de Jesus. Quando o discípulo Pedro, veja aí, quando o discípulo Pedro foi ao sepulcro de Jesus, o que ele viu lá, hein? O que ele viu? Eis aí a pergunta. Se você acertar essa pergunta, vai ganhar a maravilhosa coleção do Augusto Cury, Análise da Inteligência de Cristo, com 5 livros. Se você acertar essa pergunta aí. Você nunca vai acertar essa pergunta aqui. Por quê? Porque, dependendo do Evangelho, a resposta é diferente. A resposta é diferente, dependendo do Evangelho que você está lendo. Se você lê Lucas, você vai dar uma resposta. Se você ler João, vai dar a resposta aí um pouco diferente. É por isso que você nunca vai acertar. Porque isso aqui, gente, não é dado histórico. O que está em Lucas, o que está em João, Mateus e Marcos, não é história. São lendas criadas e copiadas por evangelistas, alteradas e modificadas por ele de acordo com o seu bel prazer. Eles aqui não estavam fazendo história alguma. Tudo isso aqui, lendas. Tudo lendas. É por isso que as respostas são diferentes. Se isso aqui, se Lucas fosse um livro histórico de fato, se João fosse um livro histórico de fato, e a pergunta fosse, em 1969, quem esteve na Lua? Em 1969, quem esteve na Lua? Seria a pergunta aí. Se isso aqui fosse um livro histórico, a resposta seria 3 norte-americanos, em 1969, estavam na Lua. O Armstrong, o Aldrin e o Collins. Seria a resposta aqui em Lucas. Se João fosse um livro histórico também, a resposta seria 3 norte-americanos, Armstrong, Aldrin e Collins. E assim seria se você pegasse 100 livros de história, se você pegasse 100 livros de astronomia, a resposta seria a mesma. 3 norte-americanos estiveram na Lua em 1969. Como isso aqui não é história, tudo é diferente. E você está vendo nessa pequena série. Tudo é diferente. Por quê? Porque não é história. Lendas, repito, criadas pelos evangelistas, copiadas entre eles e mudadas, alteradas. Um evangelista pegava um texto do outro e ia fazendo o seu evangelho e ali colocava coisa diferente. É por isso que surgem as contradições, as discrepâncias. O Augusto Cury diz que entre os evangelhos existe uma coerência, uma lógica que impressionam os pesquisadores. Isso aqui só mesmo na cabeça do Augusto Cury, porque os evangelhos mostram que a coisa é bem diferente. E aqui está, vamos lá, a resposta, a pergunta: quando o discípulo Pedro foi ao sepulcro de Jesus, o que ele viu? Só aqui existem 3 discrepâncias. 3. 2 já mostrei em outros vídeos. 2. E a outra você verá agora. Discrepância. Quais foram as outras 2 que eu mostrei já em vídeos? É aqui.
Essa visita de Pedro ao túmulo não aconteceu no livro de Mateus. Ela também não aconteceu no livro de Marcos. Só aparece em Lucas e em João. Viu aí? Porque é lenda, não é história. Essa aí é a primeira discrepância. E a segunda também, que já mostrei, é porque em Pedro, ou melhor dizendo, em Lucas, na lenda de Lucas, o Pedro aparece ali no sepulcro de Jesus sozinho, sem nenhum companheiro. Já no Evangelho de João, o Pedro comparece ao sepulcro acompanhado por um discípulo, o discípulo mais amado de Jesus. Olha aí, a segunda, já mostrei isso, não é? A segunda discrepância. Em Lucas, Pedro vai sozinho ao sepulcro de Jesus. Em João, ele vai acompanhado por outro discípulo. Viu como tudo é diferente? Porque não é história. São lendas criadas e alteradas de acordo com a conveniência de cada evangelista. Então vamos aqui. Em Lucas capítulo 24, versículo 12, tudo isso aqui, gente, a lenda da ressurreição de Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 12. Vamos lá. Pedro, o discípulo Pedro, Simão Pedro. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, veja aí, nada mais viu, senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Certinho? Muito bem. No relato lendário de Lucas, Maria Madalena disse aqui ao Pedro que Jesus, o corpo de Jesus, não estava lá no sepulcro. Certinho? Aí o Pedro correu em direção ao sepulcro, certo? Para ver se a Maria Madalena estava dizendo a verdade. Certinho? Pedro aqui, ó, levantou-se e correu muito em direção ao sepulcro. Certinho? Não ria. Você fica rindo aí, atrapalha a minha explicação aqui. Desse jeito eu vou parar de fazer vídeos. Não ria. Pois bem, Pedro correu em direção ao sepulcro. Chegando lá, veja, e abaixando-se, chegando lá, antes de entrar no sepulcro, Pedro se abaixou. E por que ele se abaixou? Porque a entrada era bem baixinha. Então ele tinha que se abaixar, do contrário, ele iria meter a testa dele na pedra. Certinho? Não ria. E, abaixando-se, veja aqui, nada mais viu o Pedro, senão os lençóis de linho. Então o Pedro foi ao sepulcro, em Lucas, certo? Antes de entrar no sepulcro, abaixou a cabeça para não meter a testa na pedra, certinho? E ele viu apenas lençóis de linho. Aqueles lençóis que cobriam o corpo de Jesus, certinho? Pedro, repito, viu apenas os lençóis de linho. E nada mais ele viu, certinho? Muito bem. Você está entendendo a Bíblia. Parabéns. E retirou-se quem? O Pedro. E retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. O Pedro era casado. Ele chegou à casa dele e a mulher perguntou: Pedro, o que você viu lá no sepulcro? Aí ele disse: querida, querida, amada, lá no sepulcro eu não vi o corpo de Jesus, não vi. Só vi os lençóis de linho, apenas os lençóis de linho. Aí a mulher dele: você não viu mais nada não? Não vi mais nada. Eu vi apenas os lençóis de linho. Certinho, gente? Muito bem. Então vamos à pergunta.
Quando o discípulo Pedro foi ao sepulcro de Jesus, o que ele viu? Lucas diz que ele viu apenas, e tão somente, e nada mais, ele viu os lençóis de linho. Certinho? Muito bem. Agora vamos ao João. Capítulo 20, versículos 3, 5 e 7. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, veja aí, o Pedro aqui, na lenda de João, já está acompanhado por outro discípulo, e o outro discípulo não estava aqui na lenda de Lucas. Viu aí como eles mudam o teor do enunciado? Porque é lenda, não é fato histórico. Se fosse fato histórico, o que estivesse aqui, estaria aqui, e vice-versa. Correto? Muito bem. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Aqui dois já, e não apenas um. Certinho? Muito bem. E diz aqui, outros versículos, que o Pedro e esse outro discípulo aí saíram correndo também, em direção ao sepulcro. E que o outro discípulo chegou antes do Pedro. Certinho? O outro chegou primeiro ao sepulcro, só que ele não entrou, porque aí o Pedro era mais importante. Certinho? Vamos lá. O primeiro discípulo, e abaixando-se, ele também se abaixou, o primeiro discípulo. Pedro ainda não havia chegado ao sepulcro, entendeu? Esse aqui chegou primeiro, só que ele não entrou no sepulcro, né? Diz, ó, e abaixando-se, esse aqui também abaixou a cabeça. Se ele não abaixa a cabeça, ele iria meter a testa dele na parede. Então ele abaixou a cabeça. E ele olhou. Aí ele viu o quê? Ó, viu os lençóis de linho. Correto? Viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Ele não entrou no sepulcro. Esse discípulo aí amado de Jesus, o outro. Ele esperou Pedro, porque Pedro tinha autoridade ali. Aí continua. Então, Simão Pedro, aí chegou Pedro, certinho? Então, Simão Pedro, seguindo aquele discípulo, chegou e entrou no sepulcro, o Pedro, certinho? Ele entrou no sepulcro. E o que ele viu aqui em João? Veja, ele também, isto é, o Simão Pedro, ele também viu os lençóis. Ele viu os lençóis de linho. Além de ver os lençóis de linho, ele viu também o lenço. Olha aqui, o lenço, que não foi visto aqui na lenda de Lucas. Ele também viu os lençóis de linho, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, lá no sepulcro, o Pedro viu, primeiramente, os lençóis de linho, e depois ele viu o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e esse lenço não estava ao lado do lençol de linho, dos lençóis de linho. Estava dentro do sepulcro, em outro lugar, talvez no chão. Então, o Pedro aqui, em João, ele vê os lençóis de linho e o lenço. Em Lucas, ele viu apenas os lençóis de linho. Viu aí a discrepância? Porque isso aqui, repito, são lendas e não fato histórico. Muito bem. Aí aqui o Pedro, quando chegou à casa dele, a mulher perguntou de novo, já aí em outro momento. Ela perguntou aqui ao Pedro: Pedro, querido, o que você viu lá no sepulcro? Aí ele vai dizer: amada, minha amada, eu não vi o corpo de Jesus, mas eu vi duas coisas. Eu vi os lençóis de linho e vi também o lenço que cobria a cabeça de Jesus. Se ele contasse isso em dois momentos diferentes, a mulher dele iria dizer que ele está mentindo. Porque aqui ele disse que viu apenas os lençóis de linho. Já aqui ele disse que viu os lençóis de linho e o lenço. Entendeu aí a discrepância?
Por falar aqui em lençóis, eu me lembrei agora de duas coisas, de duas pessoas. Eu me lembrei do Marcelo Noleto. Marcelo Noleto, ele é internauta e assiste aí também a meus vídeos sobre religião. E ele mora lá nos Lençóis Maranhenses, o Marcelo Noleto, Lençóis Maranhenses. Então aqui eu me lembrei dele, Lençóis Maranhenses. E me lembrei também do rei Roberto Carlos, não é? Com aquela música, né? Nos Lençóis, né? Nos Lençóis, aquela canção maravilhosa do Roberto Carlos, não é isso? Nos lençóis macios, não é isso? Amantes se dão, travesseiros soltos, roupas pelo chão, é isso? Não, não, os lençóis da blusa, é isso, é? Os botões da blusa que você usava e meio confusa. Lindo, não é? Aí ele diz, nos lençóis macios. Então me lembrei aqui do Roberto Carlos, né? Que é cristão, Roberto Carlos, cantor, e do Marcelo Noleto, certinho? Então você vê aqui, gente, que entre Lucas e João, aqui mais uma discrepância, certinho? E o Augusto Cury diz que existe coerência entre os evangelistas, não é? Coerência, certinho? Então você vê aí, facilmente, mais uma discrepância, não é? Se isso aqui fosse dito diante de um juiz de direito, o Pedro aqui estaria encrencado, porque ele, no momento ele diz uma coisa, e em outro momento ele diz coisa diferente, não é isso? Ele estaria aqui encrencado, o Pedro, certinho? Porque aí faltou a coerência aí, não é? Certo? Então, mais um vídeo e muito obrigado.